Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e que a gente consiga aprender aquilo que a gente veio aqui aprender, né, Bira? Médiuns ostensivos, os embaixadores da espiritualidade. Então, para a gente iniciar a nossa conversa, a gente vai trabalhar um pouco assim, ó, o que são médiuns, né? O que é um médium? Médium vem de uma palavra latina que quer dizer meio. E é exatamente o que o médium é. Ele fica no meio entre o plano espiritual e o plano material. O médium é aquele que faz o contato, né? E que às vezes transmite. Por que às vezes? Porque muitos de nós somos agraciados por informações, intuições e não nos damos conta. Não percebemos isso. Deixamos essas intuições seguirem, né? Não damos importância. E muitos de nós percebemos, temos consciência e levamos a sério, né, essa informação ou as informações que nos chegam. Quando o seu Edson mandou para mim, embaixadores da espiritualidade, a primeira coisa que eu pensei foi, bom, pode ser espiritualidade, mas que tipo? Né? Então, a gente vai trabalhar exatamente hoje nessa perspectiva. Nós somos... Kardec diz que somos mais ou menos todos médiuns, né? Na realidade, todos nós temos condição de entrarmos em contato com a espiritualidade. Nós temos lá os espíritos, onde Kardec pergunta aos espíritos. Nós somos influenciados, né? Os espíritos comandam a nossa vida. E o que é que Kardec recebe como resposta? Sim, muito mais do que nós pensamos, né? De ordinário, são eles que nos dirigem, né? Então, nós somos o tempo inteiro influenciados pelos espíritos. Mas existem aqueles espíritos que já têm um esclarecimento, que já transitam pelo caminho do amor, da luz, e existem aqueles que ainda estão na erraticidade, né, numa situação muito delicada. E como nós sabemos, né, que esse intercâmbio acontece a partir da nossa mente, a partir da vibração dos nossos pensamentos, nós já começamos esta conversa com a ideia de que, sem o nosso cuidado no campo mental, nós não vamos efetivamente fazer uma seleção de contato, né? Quais espíritos e que espiritualidade é essa que eu estou entrando em contato? No Livro dos Médiuns, capítulo 14, no item 159, Kardec diz: todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem, ou seja, nasce com ele, é uma faculdade orgânica, né? Hoje, com o advento da neurociência, nós já sabemos que a glândula pineal, ela é responsável organicamente por este contato. Então, é através da glândula pineal, né, que é do tamanho de uma ervilha, que acontece esse intercâmbio no nível físico, orgânico, tá? No nível espiritual, nós temos o chakra coronário que faz essa primeira ligação, ok?
Todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Essa mais ou menos sensitiva é que realmente depende de nós, né? De como nós estamos disponíveis para isso. Nós todos somos médiuns, né, segundo Kardec. Alguns vão apresentar essa mediunidade em uma área, outros em outra, outros em todas as áreas, né, ou quase todas. Quais são os tipos de mediunidade que a gente costuma ver e identificar? Então, nós temos os médiuns curadores, que são raríssimos, raríssimos, né? Jesus era um médium curador? Sim, né? Jesus era um médium curador. Bezerra de Menezes era um médium curador? Sim, mas são raros, raros e raros, né? Médiuns psicofônicos são os mais encontrados. São aqueles que transmitem através da fala, né, a informação, as comunicações. Médiuns psicógrafos são aqueles que escrevem. Nós temos, né, os médiuns psicógrafos de várias formas. Nós temos os intuitivos, nós temos o direto, né? Nós temos o médium psicográfico, que na realidade ele fica inconsciente principalmente no início dessa mediunidade, geralmente é inconsciente, depois vai ampliando para uma consciência plena, né? Em que o médium sabe exatamente o que está fazendo. Então, são os médiuns que escrevem, né? Materialização é um tipo de mediunidade que utiliza muito o ectoplasma, que é matéria, que é uma substância que proporciona que nós, médiuns, estejamos mais propensos a materializar as coisas, né? Então, nós temos várias questões, inclusive essa questão dos médiuns psicógrafos, aliás, tem um tipo de materialização que a gente chama de escrita direta, que precisa de um médium psicógrafo e um médium de efeito físico, que pode ser a mesma pessoa, certo? O que é essa escrita direta? A materialização do próprio documento, da própria escrita, sem que ninguém escreva, certo? Nós temos um hospital espírita no Brasil, o Hospital Espírita André Luiz, em Belo Horizonte, em que todo o material burocrático, estatuto, regimento, conduta da diretoria foi concebido por Chico Xavier através da escrita direta. Ele se concentrou juntamente com outros médiuns e apareceu na gaveta o regimento. Está lá para quem quiser. É uma coisa linda, sabe? Então, essa é a materialização. Nós tínhamos aqui bem pertinho Mãe Helena, que fazia materialização de flores, né? De frascos de perfume. Sai Baba, né? Na Índia, fazia muito de pepitas, né? De ouro, fazia de materiais da natureza, uma série de coisas. Os videntes, né? Nós temos a clarividência e a vidência. A clarividência é como se você estivesse pensando em alguma coisa. Então, aparece aquela imagem na sua mente e você vai... É como se fosse uma historinha que vai aparecendo na sua mente, não é? Essa é a clarividência. Ou então você está com os olhos fechados e você começa a visualizar na sua frente uma cena,
uma luz, uma entidade, né? E existe a vidência como nós estamos nos vendo aqui. Essa que a gente reza para não ser, né? Porque a clarividência a gente faz assim, ai, não, é coisa da minha cabeça, né? E a vidência não tem jeito. E acabou. Aí nós temos os inspirados, né? Uma vez eu perguntei a Peixinho, qual é a mediunidade do futuro? Ele disse, a intuição, né? Porque não vai haver mais necessidade dessas provas todas que a gente tem visto, mas somente da intuição, né? As pessoas serão inspiradas pelos próprios espíritos e vão realizando as tarefas. Nós temos os sensitivos, né? Hoje muito menos, mas a gente já teve necessidade de ter esses sensitivos muito. Acho que vocês já ouviram falar em Uri Geller, né? Não foi só da minha época, mas né, as pessoas que são extremamente sensíveis e conseguem fazer muitas coisas a partir do momento que eles percebem a própria energia. Os audientes, né? Da mesma forma que os videntes, nós temos a clareaudiência, né, que é você também, você ouve na sua mente. Você não ouve como vocês estão me ouvindo aqui agora. E a audiência que é efetivamente, né? O sonambúlico, né? Sonambúlico, que são aqueles médiuns, né, que estão dormindo e acordam com olhos fechados. Na realidade não acordam, né? Eles andam pela casa, eles conversam, eles ditam coisas, eles falam de cura, né? Eles falam o que estão vendo em outros locais. E eles geralmente são médiuns de uma sensibilidade muito grande, né? Kardec relata nas revistas espíritas vários casos de sonambulismo, né? Que veio junto com o estudo do magnetismo e que hoje a gente vê muita gente ainda, mas que com terapia, com estudo, já vai sanando essa questão, que é uma questão muito perigosa, né? Porque, na realidade, o médium está ali só fisicamente, espiritualmente, ele pode estar em outro local. E outros tipos de mediunidades que a gente vem vendo. Adenauer nos diz que o desenvolvimento da faculdade geralmente se dá também com o auxílio dos bons espíritos, que adotam um candidato sério ao exercício da mediunidade, buscando orientá-lo, inspirando no estado de vigília ou durante o sono, quanto ao seu desempenho. A gente tem um curso aqui de educação mediúnica, é muito interessante, porque as pessoas começam a sonhar coisas, começam a se encontrar com pessoas, começam a receber intuições, começam a receber informações através do sonho, e é justamente essa é uma etapa da educação mediúnica, é você ser encaminhado durante o sono para os trabalhos. Tem um livro fantástico de Emmanuel, né, Psicografia de Chico, que é Seara dos Médiuns. E lá na página 134, ele fala o seguinte: mediunidade é instrumento de melhoria espiritual, é ensejo de serviço e aprimoramento, resgate e solução. Vou dar uma paradinha agora nos slides para a gente falar um pouquinho sobre isso. Até agora a gente não falou dos médiuns ostensivos, né? Eu estou falando de mediunidade para a gente dar, e por incrível que pareça, hoje tem algumas pessoas na casa que geralmente não vêm. E devem estar, seu Edson com a intuição dele, né? Então tem muita gente que estava precisando saber o que é mediunidade, o que é médium, e hoje vai estar sabendo aqui. A gente, no popular, acha que a mediunidade é para que as pessoas vejam coisas, falem com os espíritos, resolvam questões, não é? Mas nós espíritas sabemos que a mediunidade é uma oportunidade de serviço.
Eu sempre falo no curso de educação mediúnica o seguinte: a mediunidade só pode ser exercida se houver o quê? Necessidade de servir. Fora isso, não há necessidade. Também brinco muito, digo assim, eu não estou vendo espírito nenhum aqui, porque não há necessidade de ver espírito a todo instante. Não há necessidade de você estar vendo tudo, não há necessidade de você estar conversando com o espírito o tempo inteiro. O fato da gente ser médium não quer dizer que a gente vai ficar em contato com esses espíritos o tempo inteiro. Por quê? Porque nós somos seres encarnados. Nós precisamos trabalhar, precisamos cuidar da família, precisamos ter, o nosso espaço de lazer, precisamos estar no centro fazendo a caridade, fazendo outras atividades. Então, nós não vamos ficar o tempo inteiro, ligados a uma vidência, a uma psicofonia, a uma questão da audiência. Não vamos. O que nós vamos fazer é nos colocar à disposição para que essa mediunidade seja e aconteça na hora, no momento exato. Na verdade, não é a mediunidade, que a mediunidade é inerente, ela está pronta, mas que o fenômeno, ele se dê exatamente no momento da necessidade, no momento do socorro, no momento em que você precisa acolher alguém, dar um suporte a alguém. E é isso que Emmanuel traz nesse livro fantástico, que ele fala muito bem sobre mediunidade. Lá também, nesse livro, já na página 158, ele diz o seguinte: em mediunidade não há conquista relâmpago. Exercer a mediunidade como força ativa no Ministério do Bem é fruto da experiência de quantos lhe esposam a obrigação, por senda de disciplina e trabalho, consagrando-se dia a dia a estudar e servir com ela. Médium somos todos. Se ele diz que há necessidade do estudo, nós todos deveremos o quê? Estar estudando, para que essa mediunidade vá sendo o quê? Aflorada, porque ela já existe, mas que ela vá aparecendo de uma forma consciente, digna, de uma forma coerente, e que seja para o serviço, que seja para o acolhimento, que seja para ajudar a si mesmo e ao próximo. E olha aqui essa palavrinha, que Emmanuel sempre dizia a Chico. Chico, quando estava preocupado, o que é que eu vou fazer com essa mediunidade? Como é que eu faço? Ele disse: só tem 3 coisas, Chico: disciplina, disciplina e disciplina. E essa disciplina em quê? Em várias coisas, inclusive na condição de estarmos numa reunião doutrinária. Eu sempre digo, médium que não frequenta reunião doutrinária está abrindo espaço mental para o processo obsessivo, porque a mediunidade requer de nós um cuidado muito grande com a questão moral e com as questões vinculadas à doutrina. Então, é fundamental que estejamos todos trabalhando diariamente. Recentemente, a Federação deu um treinamento para as pessoas que estão no atendimento fraterno. E o facilitador, um psicólogo espírita, estudioso, ele disse uma coisa muito importante: todos os trabalhadores da casa precisam se perguntar a todo instante: qual é a maior dificuldade da minha alma? E trabalhar isso. E chegar para o presidente e falar: ó, presidente, eu estou com dificuldade nisso, dá para botar uma palestrinha nesse assunto? Eu estou com dificuldade naquilo, dá para me ajudar? O que é que eu posso fazer? Porque esse movimento que a gente chamava de autoconhecimento e agora a gente está chamando de autodescobrimento é o que vai fazer com que estejamos ligados
o tempo inteiro e afinados com espíritos que também querem crescer. Porque quando eu escamoteio, quando eu escondo para mim mesma as minhas dificuldades, eu estou fazendo o quê? Estou me ligando àqueles seres que sabem mais do que eu aprontei, e que estão vendo o quê? Olha, ele está repetindo. Olha ela de novo aí, ó, fazendo a mesma coisa e dizendo que não está fazendo. E aí entra em contato com quem? Com esses espíritos que ainda estão na senda de progresso, numa situação muito delicada, né? Ser médium, aqui a gente começa a ver um pouquinho do que o seu Edson chamou de embaixador, né? Ser médium é ser ajudante do mundo espiritual. Agora, olhe para Emmanuel, viu? Olha o que é que ele diz. Ser médium é ser ajudante do mundo espiritual. Até aqui está tudo ótimo, todo mundo quer, né? Agora, olha o que é que ele diz. Ser ajudante em determinado trabalho é ser alguém que auxilia espontaneamente. Isso é muito sério, né? Isso aí entra o livre-arbítrio, porque ninguém precisa o quê? Me mandar fazer. Eu tenho que ver proatividade. O que precisa fazer? O que João está ali? Está precisando de quê? Eu vou esperar alguém me mandar fazer, atender João, se eu estou vendo que João está precisando? Eu vou ter condição de sair? Não, eu vou viajar, eu vou sair, eu vou fazer, eu vou acontecer, sabendo que a casa está precisando, que as pessoas estão precisando. Precisa alguém ficar pedindo, chamando, vem cá, Cris, vem, a gente está precisando de você. Que história é essa? O médium não pode. É algo espontâneo, porque ele é o quê? Ajudante do plano espiritual. E quem é que precisa do trabalho? Somos nós. Quem se ilude completamente quem pensa que é a pessoa que chega na casa espírita precisando ser atendida, que está precisando da casa espírita. Quem precisa da casa espírita é o trabalhador, porque sabe que o trabalho, ele veio para que nós possamos equilibrar o que um dia desequilibramos. Então, muito obrigada, né, a todos aqueles que fundaram o centro e que agora esse centro está servindo de ponto de equilíbrio daquilo que eu desequilibrei. Então, quem precisa fazer a palestra sou eu. Quem precisa estar na fluidoterapia trabalhando sou eu. Quem precisa fazer a entrevista sou eu. Porque o que é que Emmanuel diz? O trabalho de alguém que auxilia é o quê? É espontâneo. Não é obrigatório. Se foi você que escreveu lá, eu, aliás, que escrevi lá, você é médium lá no Pititinga, eu quero isso para mim. Por que o senhor Edson tem que ficar me ligando para dizer, minha irmã, venha trabalhar, minha irmã, tem trabalho aqui? Que história é essa? Eu tenho que estar aqui antes dele chegar. Porque essa, ainda bem que eu posso falar assim, né? E a pessoa, se eu não pudesse, como é que eu ia fazer essa palestra? Ainda tem isso. Ainda tem isso. Como que a gente vai falar se a gente não faz? Vamos lá, vamos caminhando. E, finalmente, o que são esses médiuns ostensivos que o seu Edson me pediu para falar, né? Nós somos, conforme o que Kardec disse, todos nós somos médiuns, né? E ele acha aquela história, ela usa um termo mais ou menos, né? Mas nós também podemos ter como tarefa este contato com a espiritualidade de forma mais intensa. Porque tem aquelas pessoas que só percebem
Estou aqui, estou percebendo, percebi agora que chegou um espírito, percebi uma cor, percebi que, eu senti uma coisa por dentro, né? Um peso. Eu estou sentindo uma alegria. Quando eu encontro fulano, quando eu entro em tal lugar, eu fico depressiva. Não, quando eu entro em tal lugar, eu fico alegre, eu fico bem. Existem essas pessoas. Existem aquelas pessoas que efetivamente sabem quem entra, quem sai, às vezes, o que é que acontece, olham para uma pessoa e sabem exatamente se aquela pessoa está triste, está alegre, se está precisando de alguma coisa, sonham com as pessoas, entram em contato com pessoas que já desencarnaram com uma facilidade maior, conseguem ajudar melhor as pessoas, porque conseguem entrar e visualizar o que as pessoas estão precisando. Então, essas pessoas, né, trabalham nas reuniões mediúnicas como médiuns, né, e tem mais de uma mediunidade, mais de um tipo. Então, essas pessoas são consideradas o quê? Médiuns ostensivos, né? A mediunidade ostensiva é uma habilidade visível. Não dá para esconder que é médium. Não dá. A pessoa muda o humor, muda o jeito, sente dor, e sobe, e desce. Tem dia que está ótimo, tem dia que está magrinha, tem dia que está gordinha. Tudo isso acontece, né? É visível, é evidente e incontestável que alguém possui de intermediar o contato entre espíritos encarnados e desencarnados. Então, não tem jeito. Eu tive uma experiência hoje muito interessante com uma pessoa. Eu estava falando alguma coisa e a pessoa começou a sentir exatamente o que eu estava sentindo. E aí eu achei ótimo, porque a pessoa estava em dúvida se era ou não. Eu comecei a brincar. Eu falei, você viu que você é médium? Olha como é que você está, né? Então, é importante a gente estar olhando. Segundo Kardec, né, quais são algumas características, não são todas, né? Visões de parentes falecidos, isso principalmente quando são crianças, a gente vê muito isso, né? Criança, adolescente, eu estive aqui, fulano esteve aqui, conversou, fulano chegou perto de mim, né? Alterações emocionais, essas são tranchã. Muita gente aí sendo diagnosticada com transtorno bipolar, muita gente aí sofrendo com questões mentais, não é? Adoecimento mental em função de mediunidade que não é reconhecida. Fiquem com isso. Cristina, mas e aí? Eu levei 20 anos sem cuidar da minha mediunidade. E pensando que era transtorno bipolar, tomei medicamento e agora? Agora vai continuar tomando medicamento. Agora vai continuar tomando medicamento de uma outra forma, né? Vai fazer todo um caminhar para o centro, conversar com o presidente, conversar na entrevista, pedir para que a gente escute, fazer uma escuta ativa do que é que está acontecendo. E aí vai ser direcionada para a fluidoterapia, para os cursos da casa, até chegar no curso de educação mediúnica, certo? Alterações emocionais acentuadas em desacordo com o padrão de conduta do indivíduo. Então, a gente vê muito isso. É uma pessoa muito recatada que, de repente, começa a ser muito, né? Muito alegre, ou vice-versa. Cuidado. Leva um psiquiatra também, claro, né? Mas traz também na casa espírita para fazer um atendimento. Nem tanto, nem tão pouco. Os psiquiatras hoje, mais modernos e estudiosos, têm noção disso e estão evitando o máximo que eles podem de estarem rotulando, né,
as pessoas com nomes e diagnósticos. Então, cuidem da parte física, né, e cuidem da parte espiritual. Pressentimentos que se tornam realidade. Uma coisa é você perceber algo que já está pré-determinado, né? Então, por exemplo, uma pessoa que não se cuida, que come tudo que pode, que não pode, que xinga, que entra em contato com uma vida totalmente desregrada. É muito difícil de entender que essa pessoa vai ter um problema daqui a pouco e vai dar um piripaque e vai morrer? Não, né, gente? É diferente do seguinte: você está andando, Adenauer conta que quando ele teve o AVC, ele estava andando na orla, e ele andava todos os dias, e ele se cuidava, e não tinha estresse. E Adenauer anda de sandália havaiana. Não tem estresse, acorda, vai andar, depois vai para o centro, passa o dia inteiro trabalhando para a espiritualidade. Ele chegou, quando ele passou na porta do La Harmonia, ele teve um pressentimento: eu vou levar um tempo sem estar aqui. Ele disse: estou maluco, estou ficando doido. Claro que não, eu estou ótimo. Um pouco lá na frente, de novo, se cuide, você não está bem. Isso é brincadeira, né? Não deu outra. Pá, caiu e levou 3 meses sem aparecer no La Harmonia. Por quê? O que foi isso? Olha que é uma pessoa, escritor de livro, presidente de centro. Adenauer foi da época minha de juventude. Então, é tempo. E ele não se tocou. Por quê? Porque não estava... O lógico, né, não estava aparecendo. E ele foi avisado que ele teria um AVC. E ele não entendeu. Não quis entender. Né? Então, as pessoas que são médiuns, elas precisam, né, ter cuidado com isso. Frequentes sonhos com desencarnados, movimentos de objetos em sua presença sem causa aparente. Às vezes são os pratos, às vezes são os talheres, às vezes são os lençóis que caem, todos, coisa que mexe no quarto, né? Cadeira sem nada que cai, alguma coisa que cai na casa. Tem que ter cuidado com isso, né? Facilidade de curar doenças em terceiros com ou sem indicação de remédios, que é o caso dos médiuns que às vezes, né, ao dar um passe ou aplicar uma fluidoterapia, a conversar com alguém já consegue amenizar, né? Ninguém poderá, isso é Kardec na Revista Espírita de 1863. Ninguém poderá tornar-se bom médium espírita. Por que será que Kardec, em 1863, já falava isso? Médium espírita. Não é? Por quê? Eu tenho aqui um quadro que é de Irmã Dulce. Não é? Irmã Dulce era espírita. Só pelo que eu falei até agora. Só pelo que eu falei até agora. Mas ela era médium? Qual a dúvida que alguém tem? Hein? Nenhuma dúvida. Ela estava deitada. Deitada não, sentada, não é que ela não deitava. Sentada, dormindo. Acordava, fazia assim: eu vou ali. Ali aonde, irmã? Ali. Saía, ia direto naquelas malocas ali do... Quando era perto, quando ela ia a pé. Quando não era, ela dizia, chamava alguém também, bora ali comigo. Chegava no lugar que a pessoa estava. Ô, meu filho, diga aí o que foi.
Ô irmã, eu estou aqui, estou sentindo, bora comigo. Chegava lá, chega para cá, né, que não tinha mais lugar, mas ela arrumava, botava lá no chão e ia cuidar. O que é que fazia isso? Né? Nós tivemos há poucos meses algumas questões não muito agradáveis em relação a médiuns, que não eram o quê? Espíritas. Porque o médium espírita, olha o que Kardec disse em 1863. O médium espírita, se não conseguir despojar-se dos vícios que degradam a humanidade, ponto. Não tem meio termo. Ele não mandou, não foi no Evangelho, não foi no Livro dos Espíritos. Antes, olha lá, 1863, nas revistas espíritas. O médium espírita precisa ter o quê, gente? Cuidado com os vícios. Não mandou abolir, não. Tem que ter cuidado, olha lá, ó. Se não conseguir despojar, se ele está reconhecendo que tem. Não é verdade? Porque senão ele não ia mandar a gente largar fora. Ele já estava dizendo, vocês têm. Até porque quando ele disse assim, ó, reconhece-se o verdadeiro espírita pela... Como é a história, gente? Pelo esforço. Isso que faz. Mas ele disse que a gente não tinha... Não, ele está reconhecendo, a gente tem o esforço que a gente está fazendo. Porque todos nós temos dificuldades na alma. Ó. Os vícios estão impregnados de outras e outras encarnações. Então, ele já disse aqui, né? Ostensivo ou não, o médium espírita precisa ter outra postura. Os médiuns ostensivos, aí sim está lá no Livro dos Médiuns, revelam, contudo, compromisso com a tarefa. Então, o que é que ele começa a nos dizer? Se eu sou médium ostensiva, estou acabada, né? Porque eu preciso ter o quê? De cara aí. Compromisso com a tarefa. Aí eu não deu tempo eu chegar aqui, sexta-feira, eu estava em outra atividade do centro com tudo. Eu não vim, aí eu não preciso dizer nada ao seu Edson, porque ele já sabia que eu estava na capelania. Para que eu vou avisar o seu Edson, não é assim? Não. Eu preciso ter o compromisso. Não estive presente por causa disso, disso e disso. Aconteceu exatamente assim. A reunião mediúnica é um compromisso, é um trabalho, é um exercício de uma tarefa que nós solicitamos. Então, o médium ostensivo, ele tem a obrigação de ter esse compromisso, de comunicar aos colegas de trabalho, de dizer por que não apareceu. Uma vez que toda a faculdade nos é concedida, tendo em vista um fim específico. Qual é o fim da mediunidade de nossa vida? O aprimoramento nosso, o reequilíbrio daquilo que a gente desequilibrou. Assim, entende-se por educação do médium o período que vai do afloramento da mediunidade até a participação efetiva e harmônica numa reunião mediúnica. Muita gente é contra o curso de educação mediúnica. Eu sou, claro, né, a favor, íssima, por causa disso aí, ó. Tá claro para mim. Nenhum momento Kardec mandou botar alguém que está com a mediunidade aflorada numa reunião mediúnica e deixar lá. Mandou? Não. Ele está dizendo o quê? Que a educação mediúnica é do afloramento até a participação. Então tem o quê, gente? Um caminho. Tem um caminho. É necessário esse caminho para que as pessoas se identifiquem com a tarefa, renunciem àquilo que ainda está difícil, abram mão
das suas dificuldades em alguns momentos e sigam com outras dificuldades que são mais difíceis. Vamos lá. Bom, aí seu Edson me disse que ele queria que eu falasse do ser embaixador da espiritualidade. Eu te pego, viu, seu Edson? Ser embaixador da espiritualidade. Vamos lá, vamos ver como é que é isso, né? Então, ser embaixador da espiritualidade, depois de tudo que eu falei, né? Vamos lá. Sem responsabilidade e sem disponibilidade para servir. Vai dar o que isso, gente? Hein? Ser embaixador da espiritualidade, o médium já é. Ponto. Mas vai dar o que isso? Serviço vai ficar a serviço do desamor e do mal. É simples como um bom dia. Você já é médium, ninguém pode tirar de você. Ainda tem isso, viu? Não pode ser retirado. Ninguém pode tirar. Você é médium. Aí você vai escolher. Você não vai ter responsabilidade e você não vai se disponibilizar para servir. Ah, não, hoje é dia de sexta-feira. Mas hoje que eu tenho um aniversário para ir, eu vou lá, dia de sexta-feira, entrar na sala mediúnica com o seu Edson para ficar até que horas? Ah, não, hoje eu vou viajar. Minha mãe mora ali em Nazaré, eu vou viajar hoje. O negócio de mediúnica eu faço todo dia. Vou viajar agora, antes. Eu posso qualquer coisa. Posso fazer o que eu quiser. Agora, sem responsabilidade, sem disponibilidade para servir, eu vou ser o quê? Vou estar o quê? A serviço do desamor e do mal. Isso está escrito lá, não sou eu que estou dizendo, não, é Kardec que dizia. Olhem Mensageiros, que a gente acabou de ler, né, no grupo espírita, no grupo de estudos das obras de André Luiz, que acontecem na casa, todo domingo, às 17h30. Estamos na terceira obra, né, lindíssimo, o Caminhar de André Luiz. Nós terminamos Mensageiros, né, 2 meses atrás, e estamos já estudando Missionários. Vários ajudantes de serviço recolhiam as forças mentais, inclusive as que fluíam abundantemente do organismo mediúnico. Esse material representa vigorosos serviços plásticos para os benfeitores da nossa esfera se façam visíveis aos irmãos perturbados e aflitos ou para materializarem provisoriamente certas imagens ou quadros indispensáveis ao reavivamento da emotividade, da confiança nas almas infelizes. Isso é sério, gente. Cada trabalho que realizamos na sala mediúnica cria uma energia que vai ser onde? No plano superior, para auxiliar, para socorrer os espíritos que daqui saem, que precisam de serem vivos, acordados, de serem intimados para uma nova vida. E a gente não quer participar. A gente inventa 1001 coisas. Isso é André Luiz que está dizendo, não sou eu não, viu? É André. Agora, a gente também pode ser embaixador de outra forma, né? A gente já viu um tipo de embaixador da espiritualidade, agora a gente vai ver o outro. Com responsabilidade e com disponibilidade para servir. Mas é de verdade. Não é de mentirinha, não, é real. Eu estou disponível, eu sou responsável, eu sei que tem horário, eu sei que eu não posso vir para cá com qualquer roupa, eu não posso vir para cá de qualquer jeito, eu não posso vir para cá
Quando eu falo roupa, é no sentido de não vir de shortinho, não vir com roupas, né, decotadas demais para poder ficar sem saber como é que lida com a situação. A gente tem que vir de uma forma confortável, para que a gente não esteja nem indisponível para a gente, nem para o outro. Né? Então, com responsabilidade, sabendo quem é o coordenador, não querer fazer tudo que a gente quer na casa, apesar da gente ter vontade, então tem que amenizar, com disponibilidade para servir. Né? Chegou uma pessoa solicitando, essa pessoa, sim, e daí? A pessoa está necessitando e você está mais necessitado ainda de ajudar. Independente do que seja, nós temos que estar disponíveis. Mas é domingo, e daí? Nós fazemos um trabalho de capelania que é um show o trabalho. Quando abrirmos para pessoas outras entrarem, a gente está num grupo piloto. Quem tiver condição, quem desejar, faça a inscrição, pelo menos no curso. Vocês vão se apaixonar pelo trabalho. E eu participei no domingo. Gente, você já pensou o que é um domingo no hospital? Você já com 2 meses internada, como a gente viu lá, né? E você receber a visita de 3 pessoas que você nunca viu na vida, para falar de Jesus, para falar de amor, para cantar para você e dar energia de paz, de amorosidade. Pensem aí, como é que vocês iam se sentir? Isso é estar disponível. Num dia que ninguém vai estar, porque é domingo. Certo? Então, com responsabilidade e com disponibilidade para servir, aí o que é que acontece? Aí a mediunidade, aí sim, né? É ser embaixador da espiritualidade a serviço do amor e do bem. Aí é uma delícia para a gente e para as pessoas, né? E aí sim, agora vem a nossa querida Ivone Pereira, que foi um exemplo de embaixadora da espiritualidade superior, que deu dela tudo o que ela podia. Não tinha, como diz no popular, tempo ruim para ela. Qualquer pessoa que a chamasse, igual a irmã Dulce, qualquer pessoa que a chamasse, ela estava lá para servir. Os médiuns educados à luz da áurea moral cristã devem saber que os postos que ocupam no seio da escola a que pertencem fatalmente terão de obedecer a 2 princípios essenciais e sagrados da iniciação cristã. Quais são eles? Amor e abnegação. É você estar disponível além daquilo que aparentemente você pode. É sacrificar a si mesmo, fazer o que Jesus fez. É a Ivone que está dizendo isso, olha. No seio da escola a que pertencem. Essa escola é qual? O Espiritismo. É essa escola aqui, o cristianismo, não é? Só tem essas 2, terão de obedecer a 2 princípios essenciais, quer dizer, sem eles não existe mediunidade ostensiva, não existe a mediunidade com Jesus. Como ser embaixador da espiritualidade superior, seu Edson? E agora? Como é que a gente vai ser? Né? O médium tem a obrigação, isso é Emmanuel, é um consolador. O médium tem a obrigação de estudar muito, observar intensamente e trabalhar em todos os instantes pela sua própria iluminação. Cada vez que eu sano uma dificuldade da minha alma, eu vou estar mais disponível para ajudar.
Se eu sou orgulhosa até onde eu não posso mais, se eu diminuo o meu orgulho, eu já estou sendo médium melhor. Já estou ajudando melhor. Já estou me conectando com espíritos melhores. Somente desse modo poderá habilitar-se para o desempenho da tarefa que lhe foi confiada, cooperando eficazmente com os espíritos sinceros e devotados ao bem e à verdade. Porque se eu não faço isso, eu vou ser instrumento de quem? Daqueles brincalhões, daqueles que querem o tempo inteiro fazer da nossa vida um instrumento de zombaria e de brincadeira. E a gente não percebe. A gente vai lidando com isso, como se nada tivesse acontecendo. Lá na frente a gente percebe. Ter base doutrinária espírita e vivência no Evangelho. Pegar esse livrinho, o Evangelho segundo o Espírito, está tudo ali. Se você quiser saber o que é certo, o que é errado, está tudo ali, porque Jesus viveu todas as coisas. Tentação, falsidade, ingratidão, tudo está ali. Não faltou nada. Qualquer adultério, tudo que você quiser saber se está certo ou não, está ali escrito. Seguir cuidadosamente as orientações de funcionamento das reuniões. Se a reunião começa 19h30, eu não posso chegar aqui 19h31. Bater nessa porta aí e arrombar tudo porque eu quero entrar. Eu tenho que chegar 15 minutos, meia hora antes e me conectar. Colaborar na manutenção do clima harmônico e de bem-estar na reunião. Chegar na reunião, começar a abrir celular, conversar sobre as coisas de política, perguntar coisas indelicadas. Não posso. Adentrei ao centro espírita para uma reunião mediúnica como médium, o que é que eu tenho que fazer? Me conectar com a espiritualidade superior, para que este clima de harmonia e bem-estar esteja à disposição. Auxiliar efetivamente o espírito comunicante, os médiuns esclarecedor e o médium esclarecedor durante a manifestação dos espíritos, ou seja, quem é o primeiro esclarecedor do espírito? O médium. Quem primeiro entra em contato com a dificuldade do espírito é o médium. Aí o médium vai jogar tudo para cima. Não, gente, o que é isso? O corpo é seu. O corpo é seu. Respire. Diga ao espírito que você está ali à disposição dele, mas para ouvi-lo e passar a informação. Não existe incorporação. Não existe incorporação. O espírito não pode dizer para mim: joga a cadeira em cima de seu Edson. E eu vou jogar a cadeira em cima de seu Edson. Comigo de junto não joga, porque eu digo logo: respire. E você jogou a cadeira por quê? Porque se o corpo é seu, tudo é seu, respire. Tome conta da sua mente. Veja o que é que você está fazendo. Bota o pezinho no chão. Beba uma água. Porque você está ali, você é o primeiro orientador do espírito. Analisar com equilíbrio e bom senso as comunicações mediúnicas que transmite. Isso é, sem sombra de dúvidas. Quem passar pelo curso de educação mediúnica da casa vai ter mais um aparato. Além de você mesmo, né? Você mesmo fazer sua análise, nós, companheiros, fazemos também. Graças ao meu bom Deus, no nosso grupo não existem milímetros. Ô, minha filha, eu acho que ali foi você mesmo. Eu também acho. É lindo isso, gente.
acaba com o melindre de que, ai, por que eu? Ah, o médium. Médium o quê? Médium que tem dificuldade. Médium que tem sofrimento, que tem tristeza, que se decepcionou. História do sua, e você fica naquele sofrimento, naquela solidariedade. Tem que ter alguém que diga, olha, Cris, eu acho que ali tinha muito de você. Eu acho que tinha. Tá a coisa mais linda o grupo, viu? Tá a coisa mais linda o grupo em relação a isso. Aceitar sem melindres e análise das mensagens mediúnicas que transmite. É difícil, não é fácil não, viu? Revelar compromisso com a tarefa, voluntariamente aceita, mantendo-se assíduo às reuniões, não é para vir quando quer, quando dá, quando não tem uma viagem, quando não está na praia. Não é assim. Exercer apenas a função de médium ostensivo, eximindo-se da de esclarecedor, por não ser possível desempenhar ambas as funções. Isso aí é muito mais, eu botei para o pessoal do curso, né? Que é, num dado momento, você é médium. Então, você não pode levantar e doutrinar, a não ser que o presidente da reunião dê a você autorização, a não ser que você sinta intuitivamente que tem necessidade. Prestar auxílio aos espíritos sofredores e servir como intérprete dos bons espíritos, trazendo mensagens de consolo e orientação. Servirem-se de sua faculdade somente para o bem e para as coisas verdadeiramente úteis. Mediunidade não é para você estar falando se fulano está assim, se está assado, se vai para... Não é assim. É quando há necessidade para evitar um desastre, para orientar na conduta de alguma coisa que você necessite. Então, temos que ter muito cuidado com isso. Cumprir sua missão com responsabilidade e, muitas vezes, com sacrifício próprio. Eu adoro essa parte aí, é ótima. Porque a gente dá chilique, bota as perninhas para cima e tem que fazer. Por que você vai ficar em casa um dia de domingo? O dia é para trabalhar. Você vai sim, você vai pegar o carro, vai viajar, porque tem uma pessoa lá precisando de você e vai. E ponto. Ter a consciência de que sua mediunidade é, acima de tudo, oportunidade de crescimento. Já falamos sobre isso. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos, olha que coisa linda, gente, a reconhecer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertençam. É o quê? O que é que Jesus está dizendo para a gente aqui? Para a gente ser o quê? Exemplo. E sabe como é que Emmanuel chama isso? De caridade essencial. Emmanuel chama isso de caridade essencial. Você ser caridoso com o outro é demonstrar que é possível ser do bem. É importante ser do bem, é importante servir. Isso é caridade essencial. É isso que a gente deve praticar, é ser o exemplo. Não é ficar dizendo para o outro, e sem fazer, não. É fazer, para que o outro possa olhar para você e falar, é possível. Eu vou fazer também. É justo que eu faça porque a Aline fez. Não é a mediunidade que te distingue, é aquilo que fazes dela. Não é essa história de que, fulano, todo mundo quer ser médium, né? Todo mundo quer fazer tudo, invejar o médium, fazer o que quiser. Agora, fazer, renunciar para ser igual, aí é o que eu quero ver. Eu quero ver todo mundo ser médium como Irmã Dulce, como Chico Xavier.
Como Chico Xavier. Eu quero ver. Que vai pela rua e diz assim, o cachorro vai em cima dele, ele diz, meu irmão, não venha em cima de mim. Se você não me pegar, eu lhe dou toda a carne que tiver dentro de casa. E vai para casa, pega toda a carne, bota dentro da bacia para dar ao cachorro. E a irmã fica, mas você vai dar? E a irmã, não, dê tudo. Dê tudo que depois você vai ter. Aí ele fala, eu vou ter que dar. Se eu prometi, eu vou ter que dar. É sair de uma reunião espírita, 11 horas da noite, depois de um atendimento, sozinho num ponto de ônibus, como o Divaldo, e ser abordado por 2 pessoas com um revólver. E ele imediatamente pedir e clamar. E aparece a mãe de um deles, dizendo, diga a ele que é fulana de tal que está aqui, que é a mãe dele. Ô meu querido, quem está aqui, eu gostaria só, antes de você fazer qualquer coisa comigo, eu gostaria de lhe dizer que fulana de tal está aqui, dizendo que está muito bem, que gostaria que você fosse do bem e tal. É isso que é exercer a mediunidade. É isso que é. Não é ser melhor do que ninguém. É o que é que você faz com a mediunidade. Só pode fazer uma coisa. Com mediunidade só pode fazer uma coisa. Servir. Está disponível. É para sair 10 horas, é para sair 10 horas. Para sair 11, é para sair 11. Para sair meia-noite, se tiver gente, a gente tem que atender. Ser médium não é apenas receber espíritos. Ivone Pereira, ela é lindinha. É, acima de tudo, ser discípulo do bem. Acima de tudo. É assim que a gente vai ser embaixador da espiritualidade superior. Ser discípulo do bem. Habilitando-se dia a dia no intercâmbio regenerador com o alto, a proveito da reforma geral da humanidade, do planeta e de si mesmo. Então, ser embaixador da espiritualidade em prol da humanidade é além, muito além de receber e ver espírito. É estar disponível para estar a cada dia no intercâmbio regenerador. Primeiro regenerando as nossas dificuldades e ajudando através da caridade essencial, que é o exemplo, a regenerar o outro. Minha gratidão. Um beijo, vamos para as perguntas. Ô Cris, de repente a gente trabalha num meio social que atende muitas pessoas durante o dia, e aí de repente a gente é convidado, até intimado para participar, batizado, casamento, aniversário, missa de um dia, separação de casal e caruru, essa coisa toda, e aí a gente se sente quase mesmo difícil de fazer essa segurança aí da... Não, mas Kardec não disse que a gente não pode. Eu adoro caruru, pode me convidar, por favor, viu? Agora não pode ser nem segunda, nem quarta, nem quinta, nem sexta, nem domingo de noite. Por favor. Entendeu? Não pode ser, a não ser que eu possa chegar depois de 10 horas. Se eu puder chegar depois de 10 horas, está tudo certo. Mande a quentinha então, entendeu? Qual é o problema? Você pode fazer tudo. Você pode ir para batizado, você pode ir para casamento, você pode ir para tudo, eu vou para tudo. Agora tem que ter uma adequação àquilo que eu escolhi, aquilo que eu assumi. Como é que eu assumo que eu estou disponível para o centro desde domingo, 16 horas, eu estou entrando na capelania. Depois eu venho direto para aqui. Aí a Assis me convida para um caruru fantástico que ele faz, chiquérrimo. Ele me convida, mas eu tenho que estar na casa dele 18 horas. Eu vou para esse caruru de Assis e vou largar o povo aqui? Não posso, gente. No máximo eu vou dizer, Assis, faz uma quentinha e manda para mim. Vou fazer o quê? Não é verdade? Então essa pergunta eu respondi para você.
Você pode ir para qualquer lugar. Eu vou para tudo que é lugar. Eu veraneio. Faz tudo. Eu vou para festa. Agora, no meu limite. Ainda tem um detalhe, gente. Vocês lembram do que Ivone disse? Espontâneo. Eu não estou aqui obrigada, não. Isso aqui é uma delícia para mim. Quando eu boto o pé aqui, todo mundo sabe, eu estou feliz. Porque eu estou num lugar que me traz, né, coisas boas, que eu estou feliz, que eu estou alegre, que eu me sinto bem. Isso é espontâneo. Ninguém tem que vir para o centro espírita obrigado. Obrigado não. Você tem que estar consciente do que você está fazendo. Quem mais? Não é possível que um tema desse ninguém vai perguntar. Diga, Aline. Uma pergunta, uma colocação. Que você comentou que a gente é médio e não tem como deixar de ser. Eu já vi alguns conhecidos que você vê nitidamente que é médio e não sabe lidar, e eu não quero, sofre com aquilo, e eu fui no centro e eles fecharam o meu chakra. Então me deram uma trégua, estou com os chakras fechados, e você vê aquela pessoa que vive doente, que vive com problema, e são 3 cirurgias no mínimo por ano, e vive doente, porque está com os chakras fechados. Primeiro, que essa história de fechar chakra é outra confusão, né? Porque o chakra, ele é um centro de força que pertence a cada um de nós. Pessoal e intransferível. Só quem pode fechar o chakra, se é que existe isso, né? Que na verdade não é fechar o chakra, é não permitir que ele funcione adequadamente, sou eu, através da minha conduta. Eu é que não permito que o meu chakra funcione adequadamente. E aí eu tenho que ter o quê? Noção das coisas. Se eu acordo de manhã, eu fui dormir ótima, acordo de manhã que não aguento nem botar o pé no chão, tem alguma coisa errada aí. Eu tenho dois caminhos. Ou eu fico quieta em cima da cama o resto do dia, ou eu vou fazendo estratégias, lendo evangelho, botando mensagens, cantando, fazendo alguma coisa para eu poder me equilibrar novamente. Se eu vou a alguém que diz que vai fechar meu chakra, isso é um caso grave. Primeiro porque é falta de conhecimento científico, inclusive. Científico, tá? Não estou falando de religião aqui não, porque todos nós temos chakras. Eu estou falando de uma questão científica. Não pode. Isso é pessoal, intransferível, individual. Agora, se você não quer, é como você muito bem colocou, é energia. Energia que não é canalizada vai para outros lugares. Se é físico, vai danificar o quê? Adivinhem. O físico, gente. O físico. Os neurotransmissores começam a não funcionar. A circulação começa também a não ser feita da melhor maneira possível. A pressão arterial começa a dar sinais que não está bem, e outras questões começam a aparecer. Questões dermatológicas, a pele é um órgão sensível demais. A depressão, né, com essa questão dos neurotransmissores, né? Automaticamente você começa a se desregular toda. Por quê? Porque é uma questão física, orgânica. E então, diga-se a depressão, ela é orgânica, certo? Todas as vezes que eu estou triste, que eu estou
ensimesmada, que eu estou com pensamentos negativos, que são caracterizados, né, que são características da depressão, eu estou emitindo o quê? Que tipo de vibração eu emito? Sim, e aí eu vou assumir o quê? Eu vou pedir o quê? Exatamente. Aí eu vou atrair, né, espíritos que estão vibrando na mesma faixa etária. Percebe? Por isso que as pessoas confundem muito. Existe a depressão? Existe. É algo sério e grave? Sim. Precisa de medicação? Sim. Precisa de um bom psiquiatra? Sim. Precisa de um bom psicólogo? Sim. E por que está associado? Porque simplesmente você começa a vibrar numa faixa que vai atrair os espíritos que estão vibrando na mesma faixa. Aí você precisa do tratamento físico e do tratamento espiritual. Da mesma forma que se eu estiver pensando no bem, na paz, na harmonia, muitas vezes eu estou com um problema físico, mas eu estou tão zen, tão não sei o quê, que eu estou vibrando, pedindo só coisas boas. Não é verdade? Aí você vê assim, fulano está com isso? Fulano está hospitalizado. Como? Estava último ontem no centro. Meu pai está desencarnado tem uns 16 anos. E a última ressonância que ele fez, eu estava dada a mão com ele, e aí o médico que estava lá dentro, na casinha que fica, né, para ver, me chamou e disse assim, eu queria falar com você. Eu disse, pois não. Seu pai anda? Eu disse, anda. Seu pai fala? Eu disse, o senhor não viu meu pai falar comigo? Tem certeza? Eu disse, tenho. Tenho certeza que ele anda, que ele fala, que ele faz tudo. Por quê? Porque simplesmente o que eu estou vendo aqui não era para seu pai andar, nem falar, nem nada. Eu disse, meu pai dá risada, meu pai brinca. Respondi a sua pergunta? É tanto de um jeito quanto do outro. Então, claro, se eu estou triste, se eu estou sem vontade de viver, se eu estou moribunda, se eu estou sem energia, porque você com a dificuldade orgânica, né? Física, deficiência de lítio, deficiência de neurotransmissor, você fica como? Com pensamentos na ideação suicida, você vai atrair quem? Espíritos também com essa vibração, e automaticamente você fica para baixo. Entendeu? Então, a gente aconselha sempre, se você pegar todas as fichas das nossas entrevistas aqui, você vai ver depressão, o aconselhamento, a orientação, psicólogo, psiquiatra e fluidoterapia. A gente não tira em nenhum momento a questão física, tá? Mais alguém, o último? Diga, querido. Aí não quer se dispor a trabalhar com a enfermidade, você falou aí que dispõe de disciplina, de renúncia. Sim, disponibilidade. Disponibilidade, de compromisso de horário, de tudo. A partir daquele momento que ele não quer esse compromisso, ele vai estacionar a sua mediunidade. O que acontece nessa posição aí? O que acontece? Ele vai estacionar, ele vai continuar com essa mediunidade, só que ela não vai se explorar. O que acontece? Vamos imaginar que eu tenha nascido e não tenha vontade de usar a minha mão direita. Nunca usei minha mão direita. Nasci e não uso minha mão. Meu pai e minha mãe deixaram sem usar e eu nunca quis usar.
ela vai parar de crescer? Vai parar de acompanhar meu corpo? Não. Mas o que é que vai acontecer se depois de um tempo eu quiser... Hein? Ela vai ter o quê? Eu vou ter dificuldade, né, de usar. Por que isso? Porque ela é orgânica. A função é orgânica. A mediunidade é a mesma coisa. Eu posso até não querer, mas não tem jeito. Porque você, por exemplo, se você disser, eu não quero usar o pâncreas. Eu não quero usar. Eu vou poder fazer isso? Eu não quero usar o fígado. Eu posso? É igual a mediunidade. É algo orgânico. O que é que vai acontecer? Essa energia, como a Aline muito bem colocou, ela vai ficar o quê? Bloqueada. E o que é que acontece quando a gente bloqueia uma energia orgânica? Também, diga, acumula, né? Causa transtornos, causa problemas, certo? Você querer, você pode. Não quero ser médium, tá, e daí? Entendeu? Exatamente, não quero. Eu achei ótimo isso, não é que não é muito bem, eu vou usar isso agora no curso. Não quer ser médium, não, você não quer servir. Adorei isso. Agora vai ser próximos cursos, eu vou começar a falar assim. Não quer ser médium, não, meu filho, você não quer servir. Perfeito, nota 10, muito obrigada. É isso mesmo, não quer servir, nota 10. Gente, foi uma delícia. Eu nem esperava, viu? Mas eu adorei fazer essa palestra. Foi uma delícia. Obrigadão, viu? Um beijo.